Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro, a todos meus amados irmãos ouvintes da palavra do dia. Irmãos, estarei lendo 2 Reis 18, que diz assim: Ezequias restabelece o culto ao Senhor. Sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E 29 anos ele reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor e não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. E feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmanasar, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou, e a tomaram ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria, e o fez levar para Ala e para Bor, junto ao rio de Gozã, e a cidade dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transpassaram o seu concerto, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram e nem o fizeram. Meu Deus do céu, né, gente? Então, gente, a gente está vendo aí, pessoal, né, essa palavra de hoje maravilhosa, confirmando a palavra de ontem no culto. Olha só que coisa, né? Deus é assim, Deus fala e confirma, né, tudo que Ele fala. Glória a Deus, gente. Quero agradecer a Deus, né, por esse grande privilégio de ter nas nossas mãos a palavra de Deus livre, né? A gente pode estar aqui ouvindo a palavra de Deus, né? Bem-aventurado aqueles que ouvem, está escrito em Apocalipse 1, verso 3. Feliz aquele que lê, feliz aquele que ouve, feliz aquele que pratica, né? Dá uma olhadinha lá para você ver. Lá em Apocalipse 1, verso 3, você vai encontrar este versículo. Então, você é feliz porque você está ouvindo essa palavra maravilhosa, né, pessoal? E então, os livros dos reis, né, foram escritos, né? Os reis, antigamente, eles não tinham, né, nos seus computadores, não tinha, né, as suas máquinas de escrever, mas tinha os escribas, as pessoas que escreviam, anotavam tudo, né? Era um relato, glória a Deus. E os reis de Israel, então, escreveram. Tem 1º Reis, 2º Reis, tem a 1º Crônicas, 2º Crônicas, né? São as crônicas dos reis, né? Seus atos, os acontecimentos, eles gravavam tudo no livro, né, pessoal? Realmente a Bíblia é composta de escritores, né?
que tiveram experiências com Deus, né? E então, graças a Deus, chegou até o nosso conhecimento. Então, nós vemos, pessoal, que Ezequias restabeleceu o culto ao Senhor. Ezequias, gente, é aquele que foi ferido, né? E que ele ia morrer mesmo, sabe? Ele ia morrer mesmo, sabe por quê? Porque ele, sabe, sabe quando a pessoa, ela tá com tudo, né? Tá com tudo. Ele restabeleceu o culto ao Senhor. Ele andava nos mandamentos do Senhor. Tudo que Moisés escreveu, os mandamentos de Deus, ele andava, ele praticava. E ele guiava o povo também, o povo de Deus, né? E não permitia nenhuma idolatria, né? E mais, gente, acontece que quando a pessoa ela vai se acomodando, né? Ela vai se acomodando, vai deixando as coisas a desejar. E eu sei que ele começou a fazer aliança, sabe, com o pessoal da Babilônia, da Síria, coisa assim, sabe? Eu sei que. Ai, Jesus, tem misericórdia, né? Eu sei que Deus enviou o profeta Isaías para ir na casa dele e falar para ele que ele ia morrer. Ai, 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 seja a pessoa, você receber essa notícia, e a palavra do profeta naquela época, gente, tinha uma grande valia, porque eles eram profeta de verdade, né? Profeta de Deus mesmo. Quando Deus falava, eles tremiam. Era reis, né? Governo, seja lá quem for. Quando Deus mandava o profeta ir, eles encurvavam perante o profeta. Eles obedeciam mesmo ou desobedeciam e morriam, né? Então, gente, não importava se eles eram rei de Israel, de Judá, mas quando eles vinham vendo que ia chegando o profeta, meu Deus do céu, né? Tremia o coração, né? Deus usou o profeta para falar com Davi várias vezes, né? Para falar com os servos de Deus, os demais, né? E Ezequias também. Ezequias estava lá na cama, ferido, né? A perna dele estava com trombose, né? Uma enfermidade, uma chaga, né? Fala trombose assim, gente, porque na visão da gente, né? Mas era uma ferida na perna, estava lá para morrer já. E Deus estava ali contemplando. Falou para o profeta Isaías falar para ele que ele ia morrer. Para ele se consertar, para ele colocar a casa dele em ordem, para ele dar um jeito, né, gente? Mas ele ia morrer sem falta. Aí, pessoal, o profeta Isaías foi embora, quando ia chegando lá no quintal, no pátio, Deus falou para ele, volta. E sabe por quê? Porque Ezequias, quando recebeu essa notícia, ele virou para a parede e ele chorou muito. Ele chorou muito, pediu perdão para Deus e falou assim para Deus, ó Deus, lembra quando eu andava fielmente na tua presença? Lembra né, que eu era um servo teu? Lembra disso, né? E Deus, gente, tão misericordioso, que Deus, ele joga os pecados da gente no mar do esquecimento, né? Quando nós se arrependemos dos nossos pecados. E assim ele fez também com o rei Ezequias, né, pessoal? Ele apurou as coisas boas que ele fez. E a gente viu aqui, pessoal, que tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar. Em 29 anos ele reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abi, né, como está escrito aqui. E ele fez tudo que era reto aos olhos do papai, né, do nosso Deus. E também tudo conforme fizera Davi também, o seu pai, né, que ele era da descendência de Davi. Ele quebrou as estátuas que as pessoas ficavam adorando, né, os ídolos, né, derrubou tudo. Hoje as pessoas têm medo, né? Nós, às vezes, falamos, né, não vou tirar, não vou mexer, deixa o ídolo dela quieto, deixa o ídolo, sabe, gente, mas naquela época não tinha isso não, né? Eles derrubavam mesmo. E aí, então, sabe aquela serpente que Moisés levantou no deserto, que Deus pediu para ele levantar?
que as pessoas eram picadas pelas serpentes ardentes, e aí Moisés levantou uma serpente, e todas as pessoas que olhavam para aquela serpente, elas eram curadas, né? Simbolizando que o Senhor Jesus ia pisar na cabeça da serpente, né? Mas não era para eles adorar aquela serpente, gente. Vocês acreditam que eles pegaram aquela serpente e começaram a fazer sacrifícios perante aquela serpente, orar para aquela serpente de metal? Colocaram até um nome nela, Neustan. Olha só, gente. Né? Então, Ezequias pegou e derrubou tudo. Queimou tudo, derrubou, né? Olha que está escrito no verso 4, eles queimavam incenso, né? Para aquela serpente. Então, Ezequias estava fazendo uma limpeza ali, né? E ele confiou no Senhor, né? Então a palavra do Senhor diz assim que ele não tinha se apartado de Deus, tal, estava fiel, tal. Então, gente, mais as coisas acontecem na nossa vida, né? Os altos e baixos, né? Eu sei que ele deixou a desejar, e então ele foi cometido dessa doença e Deus falou que ele ia morrer. Mas acontece que, graças a Deus, ele se humilhou diante do Senhor, pediu para o Senhor lembrar das coisas boas que ele fez, né? Então Deus pegou e falou para Isaías, volta lá. Isaías nem tinha terminado de sair ali da casa dele, do palácio, né? Estava no pátio e Deus falou, volta, volta, Isaías. Volta lá e fala para ele assim que eu vou acrescentar 15 anos para ele, tá? Fala para que ele vai viver mais 15 anos, tá? Tá bom. Foi lá e falou, olha, Ezequias, o Senhor Deus mandou falar para você que você vai viver mais 15 anos, tá? Né, gente, 15 anos, pessoal, dava para ele consertar a vida dele, colocar a casa dele em ordem, né? Tanto espiritual como material, organizar as coisas, né? E aí, então, gente, Deus falou assim, olha, mas só que Deus, gente, ele avisa com antecedência para as pessoas se preparar, né? E Deus deu ordem para ele tomar cuidado, né? Com o rei da Síria, para ele tomar cuidado com os reis da Babilônia, cuidado, né? Mas sabe o que aconteceu, gente? Foi 2 homens lá na casa dele, lá no palácio. Sabe o que ele fez? Ele levou esses 2 homens lá na casa de Deus, lá na igreja, e mostrou todos os tesouros da casa de Deus para esses 2 homens, gente. Ai, lá vem a palavra de Deus de novo para ele. Por que você fez isso? Esses 2 homens eram espião. Agora eu vou falar uma coisa para você. Eles vão vir aqui, eles vão roubar tudinho. O Deus que falou, gente. Eles vão roubar tudinho. Por que você fez isso? Vai vir coisas ruins agora, né? Sabe o que ele falou, gente? Ezequias, gente, olha, eu vou te contar, viu? Só Deus mesmo para conhecer as pessoas mesmo, né? Ezequias falou assim, tudo bem, eu só sei que nos meus dias vai ter paz. Isso vai acontecer nos dias dos meus filhos. Olha só, gente. Ele falou que graças a Deus que no tempo dele ia ter paz. Então, mesmo assim não se preocupou com a família, não. Olha só que situação, né? Então, depois que ele morreu, então, aconteceu isso. Vieram, né, os saqueadores, levaram todos os tesouros da casa de Deus, né? Os filhos de Ezequias, que passou um aperto terrível, foram mortos, né? Saqueados, feridos. Gente, nós não podemos ser assim. Não, tudo bem, enquanto eu estiver vivo, tudo bem. Meus filhos, deixa eles, né? Eles que vão se virar, eles que vão se pagar, né? Olha que maldade, né, gente? Então, na verdade, ele não colocou a casa dele em ordem, né? Para falar assim, né? Quando vocês tiverem um tempinho aí, vocês leem, então, né? O que aconteceu com Ezequias. Pessoal,
Não é fácil não, né? Então, que a gente venha realmente adorar a Deus todos os dias das nossas vidas e orar pelos nossos familiares, colocar a nossa casa em ordem, né, gente? Porque a nossa casa espiritual, ela tem que estar em ordem. A nossa casa espiritual em ordem, a nossa vida material também estará em ordem, né? Tem pessoas que fazem separação, tem pessoas que olham e falam assim, não, é importante espiritual, né? O material, Deus não está se importando. Aí que você se engana, né? Aí que a gente se engana, porque todas as coisas materiais, ela interfere na espiritual, e a espiritual interfere na material, né? Então, se a gente serve a Deus, como que a gente vai deixar nossa vida material de qualquer forma? Por isso que tem muitas pessoas que frequentam as igrejas, mas continuam da mesma forma, né? Na imundícia, pecando, enganando, maldizendo, né? A boca continua a mesma. Ué, né? Que transformação é essa, né? E o Senhor pede para nós uma novidade de vida, né? A gente vê aqui na palavra que a gente acabou de ler que o material estava aqui também na vida de Ezequias. O físico dele estava sendo atingido também, não é? A Isaías pegou, fez um emprasto, colocou ali na ferida de Ezequias e ele sarou. Entendeu? Como que Deus não interfere no material? Como que Deus não interfere no que é nada, no físico? Claro que sim. Pois está escrito em Tessalonicenses 5,17, né, que todo o nosso corpo, alma e espírito seja plenamente conservados e irrepreensíveis diante do Senhor, né? Então quer dizer que é um todo, né? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, né, pessoal? Então, assim, o Senhor sempre avisando, né? No verso 12 fala assim, que o rei da Síria, a gente veio e assolou Israel. E ainda transportou, gente, Israel para a Síria, gente, olha só, né? E até hoje a gente vê aí, os combates, né? Israel contra a Síria, Síria contra Israel, é na faixa de Gaza, é na Palestina, tantas guerraiadas, né? Aí, gente, no verso 12 diz, portanto, não obedecer a voz do Senhor seu Deus, antes transpassar o seu concerto e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem ouviram e nem fizeram. Até hoje, né, gente? A gente vê aí que batalha que é, né? Você pregar a palavra de Deus, aí as pessoas ali rindo, zombando, não faz, não pratica, né? Não tá nem aí com a palavra de Deus, né, gente? Transpassa o conserto, né? Que o Senhor ordenou, né, gente? Oh, meu Deus, né? Mas o Senhor, gente, tem promessas boas para nós, né? Coisas maravilhosas, coisas firmes, né? Quantos e quantos estão sendo enganados? O inimigo coloca na frente da pessoa, então, essa estátua, esse Neustan, né? Esses ídolos, e sabe que as pessoas, elas vão atrás daquilo que elas estão vendo, não naquilo que é pela fé, né? É mais fácil você seguir aquilo que você está vendo, né? Olha que bonito, olha que legal, né? Mas pela fé é outro assunto. Pela fé você não está vendo nada. Pela fé você tem que confiar, né? Então essa palavra de hoje que o Senhor deu para nós, né? Que a gente não venha seguir os maus exemplos. Ele era um líder, mas era um mau exemplo, né? Até então. Né? Então que Deus abençoe, te guarde, proteja. Essa palavra seja para a nossa edificação no dia de hoje. Fica na paz de Jesus, Cristo Jesus Cordeiro, segundo Reis 18.